A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, eu sou o pastor Eden, da Congregação Assembleia de Deus em Jardim Irene 1, e estaremos falando sobre a lição de número 1, Escatologia, questões introdutórias, iniciando o segundo trimestre de 2025, cujo tema é Bendita Esperança, o plano de Deus através dos séculos. Seja bem-vindo para juntos meditarmos e entrarmos nesse assunto tão maravilhoso, tão interessante e necessário para o povo de Deus. E juntamente comigo está nesta feita nosso amado pastor Adairton, que é o comentarista deste trimestre, que com muita graça de Deus nos trouxe todo esse conteúdo maravilhoso. Paz do Senhor Jesus, pastor Adairton. A paz do Senhor Jesus, pastor Eden, a paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos, professores, alunos da nossa escola bíblica dominical que acompanham as nossas videoaulas. É um prazer imenso poder participar de mais um trimestre e nessa feita comentar pela graça e misericórdia de Deus, mais uma revista. E como o senhor já disse muito bem, um tema interessante, um tema que nos instiga, Eu amo a escatologia, é uma das minhas matérias prediletas e eu tenho certeza que a nossa vida vai ser edificada mais uma vez nesse trimestre. Lembrando que escatologia, que vem aí de duas palavras, escatos e logos, que é tratado acerca das últimas coisas. É um estudo sistematizado de tudo que a palavra de Deus traz sobre as últimas coisas, o fim dos tempos, os acontecimentos na sequência do plano de Deus através dos séculos. É muito interessante que a palavra toda contém revelações de Deus. Sim. E porções desde o Antigo Testamento que trazem revelações futuras, que vão trazendo uma abertura gradativa do plano de Deus, e está contida nos profetas, porções dos evangelhos, e partindo para o livro praticamente referência em escatologia, o Apocalipse, que o nome significa revelação, tirar o véu e abrir o que está oculto. E é que nós vamos entrar nesta lição. Então, puder já comentar um pouco mais sobre essa introdução, cujo tema da lição 1 é Escatologia, questões introdutórias, para nós já abrirmos já o panorama deste tema. Ok. Eu acho que a efeito de introdução é muito importante nós destacarmos a diferença que existe entre a matéria da escatologia e a literatura apocalíptica. Existem muitos cristãos que confundem literatura apocalíptica com escatologia. E muito embora a literatura apocalíptica faça parte da escatologia, ela não é a escatologia em si como matéria. A literatura apocalíptica, ela começou aí por volta de 250 a.C., vai até o final do primeiro século, e ela é caracterizada por essa questão de visões, revelações. Um exemplo desse tipo de literatura que nós temos no Antigo Testamento é o livro do profeta Daniel, no Novo Testamento, o livro de Apocalipse. Porém, a escatologia é mais ampla, podemos assim dizer, que a literatura apocalíptica. Eu costumo dizer que quando nós falamos de teologia cristã ou da sistematização da fé, a escatologia ela é como a cereja do bolo. Vou explicar por quê. A escatologia ela é a matéria que dialoga com todas as outras matérias da teologia. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos perceber que por muito tempo a escatologia foi, digamos assim, deixada de lado. Até por conta que a fé cristã, a teologia cristã, ela se desenvolveu muito em resposta aos desafios que foram aparecendo ao longo do tempo. Porém, a escatologia ela faz um diálogo com todas as matérias da teologia.
Por exemplo, a escatologia dialoga com a cristologia, né, com a doutrina do pecado, a martiologia, né? A escatologia ela faz toda essa ponte entre as matérias da teologia sistemática, o que torna a escatologia a cereja do bolo. Os irmãos vão perceber durante esse trimestre, né, que a gente vai tocar em muitos assuntos, né, de outros temas da teologia cristã. Então, isso torna o estudo da escatologia cristã, né, um estudo muito especial e proveitoso para a nossa fé cristã. Eu acho interessante de imediato o título, né, Bendita a Esperança, porque quando se fala em escatologia, tem muitos acontecimentos que falam de momentos difíceis da humanidade, como grande tribulação, de personagens se levantando na história com opressão, com perseguição, há revelações sobre anticristo, sobre falso profeta, muita coisa que vai acontecer, que muitos ao olharem alguns textos de profecias podem ficar assustados, né? Olha, e essa trombeta que desencadeia os acontecimentos aqui tão ruins, este céu aberto que desencadeia todo sofrimento na humanidade. Então, quem pode olhar, primeira impressão, e olhar e ficar com medo. Mas a visão do salvo é diferente. A visão se encaixa com esse título, Bendita é a Esperança. O salvo enxerga as profecias futuras com esperança de um Deus que está no controle da história, um Deus que está no controle absoluto naquilo que a gente vê hoje de uma intensa guerra entre bem e mal, luz e trevas, e reino e as forças do maligno, essa luta onde nós olhamos tanta injustiça, perseguição e fica-se a dúvida, qual o fim disso? Quando vai acabar isso? Quanto sofrimento? E quando se olha para as profecias, se enxerga um Deus no controle, um Deus que está no domínio, um Deus que quando nos revela algo, não é apenas a onisciência, porque ele sendo onisciente, ele sabe tudo que vai acontecer, mas não é que está tudo solto, na humanidade vai acontecendo e ele só está avisando o que ele viu. Não, ele além de ser onisciente, ele é onipotente, ou seja, todo o poder, inclusive o poder de determinar a sequência dos acontecimentos, o momento dos acontecimentos, tudo a partir da permissão dele ou do acionamento dele, que vai desencadear os próximos passos. Então se vê um livro selado, ninguém é digno de desatar, e aí mostra-se lá o que venceu, o Cristo, que ele tem autoridade para abrir e dar sequência. Se vê Deus enviando anjo para a trombeta, anúncio, um anjo para o próximo passo, e as coisas acontecendo, ou seja, um Deus que, além de saber, é um Deus que está no controle, né? Ele é onisciente e também onipotente no domínio da história. Então o título já chama a atenção por ser a visão do salvo, que é uma bendita esperança, né? E também mostra esse controle, na certeza de que aquele que lá no Antigo Testamento tinha as profecias, olha, uma cidade Belém, vai acontecer, virá alguém desta forma, a Virgem concebirá, aconteceu. Da mesma forma que ele profetizou antes e se cumpriu, ele tem profetizado, tem revelado e há de se cumprir. Isso traz esperança para o povo de Deus. Muito feliz sua fala, pastor Edwin, porque o propósito da escatologia enquanto matéria não é gerar medo nos cristãos. Quando nós olhamos para as igrejas, né, para a cristandade, nós vamos perceber, infelizmente, isso, né? Que muitos cristãos, às vezes, até se blindam, se omitem de estudar escatologia, porque para eles é algo que gera medo, né? Eu já vi crente dizer assim, pastor, eu não gosto de ler um livro de Apocalipse, não, que quando eu começo a ler aqueles textos que falam da besta, eu já fico com medo, já me dá logo um pavor, não consigo nem dormir. E esse não é o propósito da escatologia. O propósito da escatologia é justamente gerar no coração de cada cristão a esperança, né? E a bendita esperança, porque a esperança que a escatologia cristã revela não é como a esperança do mundo, mas é uma esperança atemporal, né? É uma esperança que nos faz tirar o olhar da vida aqui
e entender que existe uma vida além, que existe um plano de Deus atemporal e do qual todos nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus podemos participar se permanecermos fiéis até o fim. E partindo para a escatologia, então, algo interessante que é citado nessa lição, métodos de interpretação, pois nós vamos olhar para os textos e acharemos figuras, símbolos, uma pessoa, e essa pessoa será que é literal ou se refere a alguma coisa, né? Por exemplo, uma grande prostituta, grande Babilônia, o que é isso? Né? Uma mulher, é uma cidade, é quando você vê uma mulher grávida no deserto, quem é essa? Esse determinado número, determinado aparência, figura, um mar, que mar é esse? Né? É literal, tem momentos que o mar são as nações, são pessoas, multidões, né? Tal contexto, é no céu, é na terra, onde encaixar isso? Né? O tempo, por exemplo, o Apocalipse não está numa cronologia exata, apresenta lá um fato, um Cristo vencedor, daqui a pouco retorna a contar de outra forma, novamente os acontecimentos, para depois mostrar Cristo vencendo de novo. Então, não é uma cronologia exata como nós acharemos mais simples de encontrar, mas foi a forma de Deus revelar, mostrando em visões para o seu servo João. Então, se envolve interpretações. O que é uma alegoria? O que é literal? Né? Como podemos enxergar isso, pastor Adair? Antes de comentar os métodos de interpretação, eu acredito que seja muito importante nós falarmos um pouco sobre a fonte da escatologia. Porque o termo escatologia, como colocamos aqui, ou a matéria da escatologia, de uma forma assim mais geral, podemos dizer, não é algo exclusivamente cristão, né? Todas as religiões têm uma escatologia, podemos assim dizer, tem uma visão acerca da morte, tem uma visão acerca do pós-morte, né? Tem uma visão acerca de alguns temas que fazem parte, inclusive, né, da escatologia cristã. Então, qual a fonte da escatologia bíblica? O próprio nome já diz, é a Bíblia. Né? Não existe outra fonte. E é importante a gente pontuar isso, por quê? Porque nós vivemos num cenário onde tudo é sinal, tudo é escatologia. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? A gente precisa olhar para o texto bíblico, perceber o que realmente o texto bíblico está dizendo, está ensinando, né? Não construir escatologia tendo como base especulação humana. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? Vez por outra a gente percebe esses teólogos de internet, né, querendo associar algum acontecimento do mundo ao cumprimento da palavra de Deus, e nem sempre é isso. Então, nós precisamos entender que a fonte da escatologia é as Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras, e aqui nós entramos com relação ao método interpretativo, corretamente interpretada. Porque é comum, e principalmente em assuntos escatológicos, né, nós percebermos expositores da palavra de Deus falando coisas que não estão condizentes com o texto. Às vezes uma análise superficial, às vezes usando um método que não revela o verdadeiro significado do texto. E isso é muito perigoso para a igreja, né? Especialmente assim, no ambiente do culto geral. Por quê? Porque o culto geral, diferente da nossa escola bíblica, e é por isso que eu sempre falo dos membros da minha igreja, se você tiver que escolher culto, né, por conta da correria da vida, sempre priorize os trabalhos de ensino da igreja. Por quê? Porque são trabalhos em que você tem a oportunidade de tirar uma dúvida, né, de elucidar alguma coisa que não ficou muito bem compreendida. E no culto geral, às vezes a pessoa fala uma coisa ali e a grande maioria das pessoas, elas não têm assim, um conhecimento bíblico mais profundo. A grande maioria dos irmãos da nossa igreja
não conhecem os textos assim de forma mais detalhada. E às vezes o expositor da Bíblia fala uma coisa lá e a pessoa acha que é aquilo mesmo e às vezes não é, né? Eu não me lembro em que ocasião, né? Mas eu ouvi um certo pregador, né, dizer que Jesus vai voltar na nossa geração e usando um texto do Novo Testamento como base, né? E isso é muito perigoso afirmar uma coisa como essa, né? Até mesmo dentro da interpretação que ele fez do texto que ele usou, querendo dizer que o texto se referia a uma coisa, né? Sendo que naquele texto em específico ali não simboliza aquilo, né? Então é complicado. Então nós precisamos olhar para o texto e interpretar o texto com muita responsabilidade. E falando de interpretação do texto bíblico, nós destacamos aqui os dois principais métodos de interpretação que prevaleceram ao longo da história da igreja. Quando nós vamos estudar a história da igreja e a forma que os cristãos interpretaram as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que inicialmente a igreja ela sempre interpretou a Bíblia literalmente. Porém, com o passar do tempo, e especialmente por conta do desejo que os cristãos primitivos, que os líderes primitivos tinham de fazer um diálogo da teologia com a filosofia, eles começaram a interpretar alguns temas e alguns textos de uma forma alegórica, de uma forma simbólica, e isso causou muitos problemas, né? Isso resultou em muitas doutrinas controversas, em muitos temas da fé cristã assim distorcidos. E quando nós chegamos na reforma propriamente dita, né, nós vamos perceber um reavivamento, né, do método literal ou histórico gramatical de interpretação que, ao meu ver, né, ao ver também da opinião da grande maioria dos teólogos, especialmente os teólogos ortodoxos, né, os teólogos conservadores, é a forma correta de se interpretar as Sagradas Escrituras. Né? É de forma literal, é buscando ali o entendimento da palavra naquele contexto, como é que aquela palavra era usada em outras formas, né? Que papel aquela palavra ou aquela frase tem no contexto anterior, no contexto posterior, para que assim a gente consiga realmente chegar naquilo que o autor queria transmitir ou desejava transmitir. Eu acho que o grande desafio do estudante de escatologia, o primeiro grande desafio do estudante de escatologia é ele entender o método correto de interpretação do texto bíblico para assim chegar em resultados plausíveis e que concordem com a revelação como um todo das Sagradas Escrituras. Perfeito. Uma palavra-chave aí é cautela. Não vai sair afirmando algo que Deus não afirmou, não vai levar, às vezes, ao pé da letra um trechinho sem olhar todo o contexto. Então, realmente, uma harmonia de toda a palavra, o que diz aquele contexto mais próximo e o contexto geral das Escrituras, antigo, novo, o que diz em outro ponto, encaixando com aquilo como se fosse um quebra-cabeça montado. Eu estou unindo aqui as informações para ter algo mais certeiro, mais assertivo. E muitos na história já erraram muitas vezes em colocar datas, em definir nomes, quem é o anticristo, e aí assim, tantas vezes aí fica aquela forma, esse povo evangélico aí afirma uma coisa e não é, passa-se o tempo, uma década já é outra, então muita cautela, essa é a palavra-chave, e por isso que encaixa muito bem aqui na lição, literal e textual. Aquele texto, interpretar aquilo com esse cuidado, com essa cautela, para que realmente possa ser compartilhado aquilo que é de Deus e aquilo que não for plenamente revelado, o cuidado de que Deus ainda não mostrou, Deus ainda não revelou, você vai com cautela, com prudência, para ter uma fé fundamentada, uma fé
sólida, nenhuma hipótese. Com licença da palavra, pastor Éder, e o pior que a desculpa, entre aspas, podemos assim dizer, de pessoas que às vezes optam por um método não literal de interpretação, é o pretexto de um significado mais profundo, mais espiritualizado. Quer dizer, às vezes dá um ar de piedade, né? Dá um ar de espiritualidade, mas na verdade os resultados podem ser completamente desastrosos para uma espiritualidade sadia. E falando em interpretações, também existem outras correntes, se o professor pesquisar, existem outras, por exemplo, alguns que são mais no sentido preterista, dizendo que todas essas revelações, na verdade, já aconteceram, era algo mais simbólico, espiritual, a guerra, o anúncio, a trombeta, muita coisa que já foi. Então, uma visão preterista, tudo já foi. Só falta agora o final ali de um grande trono, julgamento final, e uma visão mais preterista. Tem outros com uma visão mais futurista, olha, não aconteceu quase nada, tudo para frente aí que vai acontecer. Então, existem algumas correntes que vão indo para alguns extremos, e tem que se tomar cuidado, né? Uma outra forma que é essa espiritualista, ou idealista, não é tudo tão somente simbólico, essa guerra é simbólica do bem e mal, não vai ter uma Armagedon, uma guerra, não haverá uma luta, é algo contra o povo de Israel, é um simbolismo, uma alegoria de algo que já está acontecendo, o milênio também já está acontecendo, que o evangelho já está avançando, onde está o evangelho já está ali uma paz, um bem-estar, já está acontecendo, então fica ali tudo na ideologia, fica tudo no abstrato, no simbólico, e aí o perigo é tirar a necessidade de prontidão, de estar preparado, o arrebatamento pode vir, que é iminente, de estar pronto, de que devemos anunciar e avançar o evangelho. Então, existe cada erro, cada distorção tem um perigo. Então, por isso que envolve muita cautela a forma de interpretar. E eu já vi muitos cristãos, na sua fala, demonstrar uma escatologia mais platonista do que bíblica. Por que eu falo isso? Porque eu já vi muitas pessoas focar nisso, nós vamos para a eternidade, e lá no céu, naquele lugar, né, nós estaremos para sempre, como se não fosse ocorrer outras coisas, né, como se não fosse haver um milênio literal, como se não fosse haver um novo céu e uma nova terra. Platão que tinha essa ideia, não, o mundo perfeito é o mundo das ideias, né? Então é um mundo atemporal, e a gente precisa ter cuidado com isso, porque às vezes a escatologia de muitos cristãos, a esperança de muitos cristãos é mais platônica do que bíblica. Por isso que o estudo da escatologia ele é importante. E eu escolhi para o texto-chave dessa lição, Apocalipse 1:3, justamente por conta disso. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É claro que João aqui, quando ele usa a palavra profecia, ele estava referindo-se, num primeiro momento ali, aquelas profecias que ele iria começar a revelar, as experiências que ele teve na ilha de Patmos. Mas aqui a profecia como um todo, né? Não há erro em interpretar esse texto como a profecia como um todo. Então, esse versículo aqui é um chamado para nós estudarmos escatologia, para nós estudarmos a profecia bíblica, porque esse estudo nos dá esperança, né? Esse estudo desenvolve em nós uma visão mais ampla do plano de Deus, né? Tanto para o presente quanto para o futuro. Então, é importantíssimo nós destacarmos esse método de interpretação justamente para que nós tenhamos uma correta interpretação da profecia bíblica. O tópico seguinte fala sobre algumas divisões de abordagem, citando aí sobre o que é escatologia individual, ou seja, que Deus fala sobre o indivíduo, nosso ser, nossa alma. Haverá lições, como por exemplo a ressurreição, estado intermediário. Então, algo que trata do individual, como também de forma geral, eventos para a humanidade, eventos para uma nação, Israel, eventos que falam sobre os gentios. Então,
existem essas divisões, essas classificações, porque a profecia ela fala sobre Cristo, olha, qual é o caminhar, onde estará Cristo. E aí se vê Cristo assentado no trono, ou seja, no governo pleno, absoluto, aquele que veio como cordeiro agora, no governo, para a igreja, o que diz para a igreja, o que acontecerá. Então a profecia, a escatologia, mostra específico algo que é para a igreja. Sei lá, a ceia das bodas do cordeiro é para a igreja. O tribunal de Cristo não é o tribunal de todas as almas de toda a história da humanidade. O tribunal de Cristo é para os salvos, diferente do grande trono branco, onde todos, sejam ímpios, sejam os ímpios, em toda a história, todas as almas retornarão para serem julgadas diante de Deus. Então, a Bíblia vai mostrando o futuro, por exemplo, do diabo. A gente vê o diabo aí tormentando todo servo de Deus toda a história, e aí qual vai ser o final dele? Já está decretado, já está determinado, a profecia mostra isso, que também é um conforto para nós, o Deus de justiça que há de julgar e há de afastar todo o mal. Então a gente vê os anjos que o acompanham, e aí qual o destino deles? Então é mostrado na escatologia o destino de todos eles, né? Isso. Inclusive, eu usei essa abordagem para escrever, né, essa revista. Os irmãos vão perceber, a gente começa destacando nas primeiras lições os temas envolvidos com a escatologia individual, né, a morte, o estado intermediário, a ressurreição, e logo depois aqueles temas mais gerais, né, a volta de Cristo, o arrebatamento, as bodas do Cordeiro, né, o tribunal de Cristo, a grande tribulação, né, temas assim mais gerais, tanto para a igreja quanto para a humanidade como um todo. E isso é importante porque a escatologia tem esse enfoque individual e esse enfoque geral. E nós precisamos falar, né, desses enfoques. A gente precisa, né, falar sobre a morte, que é uma realidade que ninguém pode fugir, né, exceto aqueles que alcançaram a graça divina de participarem do arrebatamento da igreja, estando vivos, né, na ocasião deste grande evento. O que acontece com as pessoas depois da morte, né, especialmente, né, para consolarmos os nossos irmãos que perdem entes queridos, né, as pessoas que já partiram em Cristo, elas já estão gozando das bem-aventuranças da salvação, né, no estado intermediário. Né? A gente vai falar como é que se dá esse estado intermediário, enfim, não vou adiantar aqui, porque vai ficar, né, para o estudo da lição. Né? A ressurreição, que é aí uma grande esperança para todos nós cristãos, né, termos um corpo transformado à semelhança do corpo de Cristo, né? E os temas da escatologia geral, precisamos voltar a pregar sobre o arrebatamento da igreja, né? Precisamos falar que haverá uma grande tribulação, não para incutir medo nas pessoas, mas para que elas entendam que aqueles que perseverarem em rejeitar a Deus e a sua graça salvadora, né, estarão sujeitos a passar, né, por um tempo de grande aflição no mundo e o pior, né, a eternidade sem Deus. Inclusive, Deus nos revelando, nos deu uma responsabilidade com a sua mensagem. Por exemplo, Noé recebeu uma mensagem, deveria anunciar para o mundo da sua época que veria ali o dilúvio, era um julgamento, então ali era um tempo de arrependimento. Eles deveriam crer e ter a oportunidade de entrar na arca, ou não crer e serem condenados. Então Deus, cada vez que revela ao seu servo algo, está trazendo uma responsabilidade. E o Evangelho, ele é uma mensagem de arrependimento para perdão, a mensagem de um Cristo que ressuscitou e o Cristo que virá. Sendo esse Cristo que virá, ele há de levar a sua igreja, mas também há de tratar com o pecado, tratar com as nações. Então, é uma mensagem que traz juízo. Então, a face da terra, o Evangelho é uma mensagem que é espalhada em todos os cantos, trazendo a oportunidade. Arrependa-se que você terá a oportunidade. Salvação, perdão, justificação, ou não arrependendo-se, é o que Jesus disse: olha, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será
condenados. Então a mensagem é ao mesmo tempo, a oportunidade é ao mesmo tempo a condenação ao ser rejeitada. Então a escatologia é essa mensagem trazendo um alerta, trazendo uma advertência, um perigo, como bem colocada aqui pelo pastor Ailton, que não é para atemorizar, para colocar medo, mas cabe a responsabilidade da advertência, do alerta. João Batista vindo, sendo precursor, ele anunciava, olha, arrependa-se. Então ele estava preparando o caminho daquela vinda física de Jesus, trazendo um arrependimento. Então o Evangelho também, olha, arrependa-se. E então a gente vê que a escatologia está fazendo tudo isso para preparar as pessoas para que tomem essa decisão. E envolve também muitos pensamentos diferentes, correntes diferentes, que é o tópico seguinte, né? Se nós juntarmos aqui, por exemplo, um grupo de pessoas de diversas denominações, níveis de entendimento diferentes, vamos trazer aqui interpretações diversas, porque existem pontos discutíveis sobre interpretação. Sim. Não está determinadamente claro em uma frase específica como será, então não envolve, né? Então, foi citado aqui algumas correntes de pensamento na lição, onde existem fatores que aí podem ser diferenciais. Por exemplo, esse arrebatamento vai acontecer com a igreja antes da tribulação, no meio da tribulação, após a tribulação. Então, envolve interpretações diferentes. O milênio, literal, simbólico, como será, envolve interpretações. Então, existem vários pontos, né? Essas duas vindas, a primeira uma invisível e depois uma visível. Alguns interpretam que não, é tudo ao mesmo tempo, e arrebata e já volta, de imediato, estabelecendo ali o seu governo. Então, existem pontos, e aí a mescla de todos esses pontos geram diversas correntes, né? Vários pontos, cada um na sua pós-mid, ou amilenista, ou milenista. Então, encaixando então diversas correntes. Como nós podemos enxergar isso, professor André? Então, quero dar destaque para as duas primeiras correntes de pensamento, que é o pré-milenismo histórico, né, e o pré-milenismo dispensacionalista, né. Existem alguns detalhes que fazem diferença entre essas duas correntes de pensamento, mas eu poderia dizer que assim, o que mais se destaca é a questão da concepção do momento do arrebatamento. O pré-milenista histórico ele vai dizer que o arrebatamento se dá justamente, né, após o período tribulacional, né, que é aquela corrente do arrebatamento que nós chamamos de pós-tribulacionista, né. Já o pré-milenista histórico, ele acredita que o arrebatamento ele é pré-tribulacionista, né, ou seja, Jesus em algum momento vai guardar a igreja da tribulação e vai guardar a igreja da tribulação arrebatando-a para estar junto a si no céu. Então acredito que essa é a diferença assim, mais marcante entre o pré-milenista histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. O pré-milenismo histórico, nós encontramos ele em muitas facetas das igrejas reformadas, né? Muitos batistas, né, são pré-milenistas históricos, mas existem batistas também pré-milenistas dispensacionalistas. Porém, essa visão do pré-milenismo dispensacionalista, e por isso também a visão majoritária, ela se dá principalmente nas igrejas pentecostais, né? Então, como o grande ramo do cristianismo evangélico que prevalece são os pentecostais, né, tanto no Brasil quanto no mundo, então essa visão ela é hegemônica, né? Já o amilenismo, né, e o pós-milenismo, nós podemos percebê-lo principalmente nas igrejas históricas, né, presbiterianos, né, e outra coisa que se destaca dessas correntes também é que tanto o pré-milenista histórico quanto o pré-milenista dispensacionalista interpreta as profecias de forma literal, né, gramática histórica, e o amilenista e pós-milenista já interpreta a profecia de forma simbólica, né, de forma não literal.
E daí nós pontuamos novamente onde está, né, o grande fator que fazem acontecer, né, diversas correntes de pensamento dentro da escatologia cristã. É sempre de onde se parte na construção da teologia da escatologia, né? É o método de interpretação. Se você vai interpretar simbolicamente, os resultados vão ser uns. Se você interpreta literalmente, gramático, historicamente, o resultado vai ser outro, completamente diferente. Então, nós, né, membros da Assembleia de Deus, nós somos pré-milenistas dispensacionalistas, né? Nós interpretamos as profecias de forma literal e nós acreditamos num arrebatamento pré-tribulacionista. Todas essas visões um pouco diferentes em alguns pontos, sempre o cuidado de não trazer em nós divisões do povo de Deus, né? Nosso amado irmão de uma outra denominação, uma outra visão. O fundamento de fé, que é crer em Cristo para estar salvo, esperar em Cristo, né? Nos faz estarmos juntos como um corpo. E aí pode haver essa diferença, que é uma questão já no âmbito secundário, pois não afeta a salvação, né? Sim, você pode ter um irmão lá no seu trabalho, eu acredito que nós vamos no meio da grande tribulação, pega um texto lá para um momento ele interpreta de uma forma no meio, outro não, acredito que eu vou antes. O que importa é ambos estarem preparados para a vinda de Jesus, ficando por algum momento difícil ou não, ambos estarem prontos para a vinda de Jesus. Estando prontos, arrebatou, veio, foi, glória a Deus, o que importa é estar pronto, a presença de Deus, servindo a Deus para qualquer momento. Pastor Éder, esse é um aspecto prático muito importante, porque infelizmente existem muitos adeptos dessa corrente de pensamento, né, pré-milenismo dispensacionalista, que olha com desdém, ou às vezes vê alguém que tem uma visão pré-milenista histórica ou amilenista das profecias, como se a pessoa não fosse crente, né, como se a pessoa não servisse a Deus. E esse não é o fato, né? Existir correntes de pensamento diferente com relação a alguns temas da escatologia não faz de nós crentes ou não, né? O que nos faz crente é a nossa fé em Cristo Jesus, né? E na sua obra salvadora. Então vamos ter muito cuidado, né? Em não tratar de forma preconceituosa os nossos irmãos que têm uma corrente de pensamento diferente. Vamos tratar eles com amor, como Cristo nos orientou, que nós devemos amar uns aos outros, e é nisso, né, que nós somos conhecidos como discípulos de Cristo. Não é em sermos, né, pré-milenistas dispensacionalistas, mas é em nós amarmos uns aos outros e estarmos em Cristo Jesus. E como o pastor Éden muito bem colocou, independente se o arrebatamento vai ser antes da tribulação, depois da tribulação, o que importa é nós estarmos preparados, né, para estar com Cristo. Perfeito. Na parte prática, um alerta importante para todos os professores compartilhar com os seus alunos, algo importantíssimo. E falando em parte prática, o tópico que finaliza essa lição, o tópico 5, nos traz para justamente a parte prática. Olha, eu estou então olhando para a escatologia, e agora, o que eu faço com isso? Eu estou sabendo então o que vai acontecer, vai se levantar aqui uma grande perseguição, vai se levantar um grande momento difícil, vai se levantar alguém ali com toda a força do inferno, e agora, o que lidar com isso? O que eu faço com essa informação? Olha, eu estou vendo então aqui galardões, estou vendo aqui essa vinda, estou vendo aqui tribunal que é só para a igreja. Então, tudo isso reflete em que a nossa vida? Então, esse tópico 5 já nos traz para a parte prática. Olhando o Apocalipse, isso me inspira em quê? Isso me motiva a quê? Deve me levar a que tipo de prática? Então, é a parte principal, né, que eu acho maravilhosa dessa lição, desse tópico 5. Podemos já entrar então aqui, motivos para estudar a escatologia bíblica. E o senhor Adailton já no primeiro ponto trouxe aqui algo que é levar-nos a adorar a Deus com mais intensidade. Isso. Então, eu vendo
enxergando um Deus que está no controle, está conduzindo, está à frente da história, me leva a adorar mais ainda Ele. Que Ele já me alertou antes, já me preparou antes, e falou, não tereis aflições, Ele falou, vocês serão odiados por causa do meu nome. Então Ele já me alertou, Ele está cuidando, está conosco. Então, Ele nos revelando isso nos impulsiona a adorar mais ainda a Deus. Sim, eu me lembro agora das palavras do apóstolo Tiago, se não me falha a memória, capítulo 4, verso 7, quando ele diz assim, sujeitai-vos a Deus. Isso é se sujeitar a Deus, né? É entregar-se a uma adoração mais intensa, mais profunda. Isso acontece quando a gente entende que o nosso Deus, né, é um Deus soberano, que tem o controle da história, que tem o controle dos eventos, né? Por isso ele é digno de ser adorado, ele é soberano, ele é criador e ele tem o controle de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Quando fala em final de todas as coisas, mostra a nossa insignificância diante do grande, de tanta grandeza. Olha, nações inteiras serão julgadas. Toda a matéria desse mundo, quando se fala em escatologia, ali nas cartas de Pedro é citado o que acontecerá com os elementos, qual vai ser o fim dele. Então está mostrando que até esse mundo, esse planeta que a gente olha e é algo tão grandioso, diante daquele que é o Criador, é limitado. Até ele vai tratar com o planeta, com as nações e com a imaterialidade, com as almas. Então, material ou imaterial está nas mãos dele. Então, me leva a adorar pela grandeza dele, pela soberania dele. Esse mundo caótico, parece que está desgovernado. Não está desgovernado, não. É uma permissão, é uma longanimidade de Deus para que haja arrependimento, para que o Evangelho avance em todos os lugares, sua mensagem, sua oportunidade. Então, não está nada desgovernado. Né? Então, nos leva a adorar um Criador, um soberano. E isso nos leva a quê? A servir a Deus com zelo, com dedicação a Deus. Estou servindo a Ele, que é dono de tudo. Estou servindo ao reino, que é o que vai prevalecer. Gostaria de abrir até uma parênteses aqui. Quando se fala em servir a Deus, o reino que vai prevalecer, nos lembra em profecias, lá em Daniel, onde é mostrado para ele, em uma visão, Deus consegue, de uma maneira tão grandiosa e ao mesmo tempo simples, mostrar a história da humanidade numa imagem. Mostra para Daniel uma estátua. Como que eu vou numa estátua explicar a história da humanidade? E mostra ali os grandes impérios. Mostra a cabeça de ouro, ali os peitos e braços de prata, ali a parte do abdômen de bronze, depois as pernas ali de ferro e os pés misturados entre ferro e barro, mostrando os grandes impérios da história, os materiais representando uma característica desses impérios, e depois nessa visão dessa grande estátua, Daniel tem essa visão, essa revelação de uma pedra que é lançada, derruba essa estátua. Sem auxílio de mãos. Sem auxílio de mãos, né? Essa pedra cortada, sem auxílio de mãos, que atinge a estátua desmorona, e essa pedra se preenche tudo. Se torna uma grande montanha, grande toda a terra. Ué, o que é isso? Ou seja, os grandes impérios que têm sua força, têm sua autoridade, têm sua característica, mas vai passar, vai chegar outro, até o momento que os impérios e governos deste mundo serão atingidos, impactados por uma pedra. E aí a palavra se explica por si só, vários momentos que a pedra é Cristo, a pedra angular da edificação é Cristo, a grande rocha é Cristo, ela sem mãos humanas, ou seja, não foi o homem capaz de fazer algo para a salvação, para o estabelecimento do reino. Sem força humana, ou seja, o próprio Deus, ele se fez carne, fez esse grande milagre do nascimento, grande milagre da sua vida e ressurreição, um Cristo que venceu, Cristo que ressurgiu pelo poder de Deus e ascendeu ao céu primeiramente, e assentou-se no trono, e essa pedra atinge a humanidade e ela prevalece. Então, ou seja, uma imagem, Deus simplifica uma grande história que faz parte do plano através dos séculos, mostrando que ainda tem um grande poder humano por um determinado tempo. Deus estabelece, Deus determina o fim disso, e o dele prevalece. Então nos estimula o quê? Se subentender a servir com zelo e dedicação, porque é o reino que vai prevalecer, é o governo que vai estar realmente com uma autoridade continuada por toda a eternidade. Então poderemos ficar tranquilos, estamos servindo ao Rei dos Reis e Senhores dos
Quando a gente passa a pensar, por exemplo, no âmbito da escatologia individual, no pós-morte, né, no que vai acontecer com aqueles que morrem em Cristo e com aqueles que morrem sem Cristo. Quando a gente para pensar no arrebatamento da igreja, no que vai acontecer com os cristãos depois do arrebatamento da igreja, nas bodas do Cordeiro, né, no tribunal de Cristo, na concessão dos galardões, em tudo aquilo que espera o salvo, isso nos leva a servir a Deus, né, com zelo, com dedicação, porque a gente vai perceber que realmente vale a pena servir ao Senhor, né? Para muitos, infelizmente, servir a Deus é algo enfadonho, é algo cansativo, né? Quantos, às vezes, vão à igreja porque são empurrados pelos pais, né? Porém, quando a gente para meditar na esperança cristã, nos temas da escatologia, nós vamos entender que o melhor que nós fazemos é servir a Deus com zelo, com dedicação, realmente nos entregarmos, nos rendermos ao Senhor. Eu gosto muito dessa palavra, render-se, né? Quando nós vamos ser assaltados, que o ladrão chega, a primeira coisa que você faz é levantar as mãos, né? Você assim, não pode levar tudo que você quiser, só me deixe vivo, né? E muitas vezes nós temos dificuldade de nos render diante do Senhor, né? Dizer, Deus, toma o primeiro lugar na minha vida, faz a tua vontade, né? E assim, servir ao Senhor com zelo, com dedicação, pois é o mínimo que nós podemos fazer para o Senhor diante de tanto que Ele já fez por nós e diante de tudo aquilo que nos espera enquanto salvos. Então, não tem outra forma senão nós servirmos a Deus aqui nesta vida presente, né, com zelo e dedicação. Citado também sobre esperança em meio às dificuldades e perseguições. O povo de Deus sempre foi muito provado, sempre foi muito perseguido. E primeiro a gente vê nos escritos escatológicos, Deus dizendo, primeiro, eu estou vendo, como por exemplo, ele fala aqui para a igreja de Esmirna, olha, eu sei as tuas obras, a sua tribulação, a sua pobreza, a blasfêmia daqueles que perseguem vocês. E ele vem e diz, Apocalipse 2, verso 10, não temas das coisas que há de padecer. E aí fala de prisões, o diabo iria lançar muitos na prisão, seriam tentados, tribulação continuada de 10 períodos, 10 dias, e diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 12, após ali o momento da guerra contra o dragão, capítulo 12, versículo 11, diz, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, né? Ai dos que habitam na terra. Né? Então, ele vai diferenciando, olha, a questão de Cristo, eles vão vencer pelo sangue do Cordeiro. Sim. Se eles morrerem, eles vão vencer com o seu testemunho, não amando a sua própria vida até a morte. Então, eles estão vencendo. E ele diz, ai dos que estão na terra, você já começa no momento da intensificação da tribulação. Ou seja, tribulação, mas aqueles que estão indo até o fim, entregando a sua vida, estão vencendo pelo sangue. Então é um livro que traz sempre esperança para aquele que está em Cristo Jesus. A promessa para o cristão não é de exclusão de passar tribulações, né, momentos difíceis, perseguições, mas a promessa para nós é de vitória, independente das lutas, das tribulações. Né? Por isso que Cristo prometeu para os seus discípulos, no mundo tereis aflições, ele garantiu que nós teríamos de toda sorte, mas tem de bom. Por quê? Porque no final das contas, o cristão ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Uma das epístolas do apóstolo Paulo também afirmando, né, que as tribulações desse tempo presente não são para se comparar com a glória que deve ser revelada. Então, a tribulação pode ser intensa, pode ser difícil, pode ser muita, mas a glória vai ser sempre de uma forma abundante superior ao sofrimento. Sim. Também as mensagens de revelações escatológicas nos chamam para a vigilância e para a santidade. É outro aspecto, né? Sim. A revelação nos alerta, opa, fica atento,
fica com o seu radar aí antenado às coisas, aos acontecimentos, e o principal de qualquer coisa é você estar preparado, selado para este momento. Então é sempre como Jesus nas suas parábolas, muitas vezes eram sobre alertas. Olha, um senhor que saiu e há de voltar. O dono, o proprietário que deixou alguém cuidando da terra, que pertence a ele, mas ele vai voltar para a prestação de conta. Olha, alguém que tem dons ali, que é um recurso alto, monetário, deixou com você para você trabalhar e depois vai ter uma prestação de contas. Então Jesus sempre falou sobre retorno, sobre prestação de contas. Então a escatologia nos leva, haverá uma prestação de conta com aquele que é dono de tudo. E muitos dizem assim, mas o arrebatamento da igreja está longe de acontecer, e às vezes esquecem do aspecto individual. Por isso que nós, quando falamos de escatologia, nunca podemos esquecer do aspecto individual da escatologia. A gente nunca sabe quando é que a morte vai chegar. E, queira ou não, entre aspas, né, quando a morte chega, Jesus está, de certa forma, voltando para nós, porque nós já vamos para o pós-morte e gozar de bem-aventuranças, né? Então, nós precisamos ter isso em mente, que precisamos estar sempre preparados, vigilantes, né? Buscando em Deus, na obra do Espírito Santo, a santificação, para que nós possamos estar preparados para desfrutar, né? Para gozar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Perfeito. E foco na eternidade. E não perder o foco da eternidade. Cada vez que você olha para a escatologia, a pessoa pode estar lá com problemas pessoais, com dificuldades, algo te chateou nesse momento, mas se ele abrir em qualquer parte escatológica, a lente de visão dele vai ser direcionada para as coisas eternas. Aí aquilo que é um problema de hoje fica pequeno, problema material, financeiro, uma enfermidade, não é sem enfermidade, que sofrimento, é sim um sofrimento, é uma realidade, mas tem a promessa de um corpo glorificado. Tem essa perseguição, e a promessa aqui de ser recebido dos portões celestiais, bem-vindo, benditos de meu Pai. Aqui é perseguido e rejeitado, lá é recebido, lá é acolhido como aquele que creu e é filho, chegando para o ambiente da família celestial. Então, é uma contradição você dizer que é cristão, que é evangélico, e você manter o seu foco só no material. Né? O apóstolo Paulo falou sobre isso. Então, é vã comer, beber, que vai morrer amanhã. Mas o cristão não, ele tem sempre o seu olhar pela janela da eternidade. Isso. E eu diria, pastor Ellen, que a escatologia é uma espécie de antídoto quanto à teologia da prosperidade que assolam as igrejas evangélicas no Brasil hoje, né? Inclusive, né, as nossas Assembleias de Deus. Né? Infelizmente, tem sido cada vez mais crescente o número de pregadores, né, expositores da palavra de Deus, que aderem a essa forma de pensamento, né? E criam assim um novo evangelho, um evangelho que tira o foco do cristão da eternidade e coloca o foco dele aqui numa prosperidade material, financeira, né, no aspecto mais humano da vida aqui e agora. Então a escatologia nos guarda disso. Sabemos que precisamos trabalhar para ter uma vida confortável aqui nessa terra, mas a nossa esperança está além desta terra, né? Como a Bíblia fala que nós somos peregrinos, nós estamos aqui nessa vida só peregrinando, então não dá para você ficar preso nas coisas daqui, porque elas são efêmeras, são passageiras. Então a escatologia nos leva a olhar além, né? A olhar para a eternidade. Nova Jerusalém, novos céus, nova terra. Onde não vai ter mais dor, mais sofrimento, onde não vai ter mais boleto para pagar, cheque para cobrir. Então vai ser maravilhoso, irmãos. E podemos fazer nossos pensamentos finais. Há mais algo a acrescentar? É isso aí, minhas palavras finais. Na verdade, é um desejo que esse trimestre seja abençoador para a sua vida, professor, aluno da nossa escola bíblica dominical, que tudo aquilo que nós vamos tratar durante esse trimestre nos leve a servir a Deus com zelo, com dedicação, né? A levarmos a nossa vida cristã e especialmente a nossa missão a sério, né? Eu acho que algo que eu poderia ter colocado aí também, mas por conta de espaço não colocamos, é que
o estudo da escatologia nos leva a um envolvimento com a missão da igreja, que é pregar o evangelho, resgatar aqueles que estão perdidos, sem Deus, sem paz, sem salvação, que nós possamos nos envolver com a missão da igreja e assim ganhar o maior número de pessoas possível para os exércitos de Cristo. Que Deus conceda-nos um trimestre abençoado em nome do Senhor Jesus. Quero deixar como uma última reflexão, como nós lemos Apocalipse 1:3, dizendo: bem-aventurado aqueles que leem, ouvem, guardam as coisas que estão escritas. Quero deixar aqui para nós, como alunos que amamos a palavra, a escola dominical, assim como o conselho foi para Apocalipse: olha, leia, ouça e guarda. Nós vamos olhar para esse trimestre, um olhar muito atento, de extrema importância e necessidade. Olha, bem-aventurado aquele que adentrar nesse estudo, bem-aventurado aquele que guardar, e bem-aventurado aquele que realmente praticar. Isso vai nos impulsionar para uma vida cristã prática, para o evangelho atento à eternidade, para um anúncio de uma proximidade da vida. Isso traz sempre uma ação, uma reação nossa diante de uma iminência. Ele vai voltar. Ele vai tratar aqueles que não creem. Então, eu devo anunciar para aquelas pessoas que estão ao meu redor. Então, que em nome de Jesus tenhamos um trimestre de profundo aprendizado, profunda reflexão e profunda praticidade no nosso viver cristão, prontos para essa bendita esperança que está com Deus por toda a eternidade. Amém. Deus continue abençoando grandemente cada professor, cada aluno da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe em nome de Jesus.